O labirinto sombrio, onde a morte te espera. Em um canto sombrio da cidade de Baltimore, onde as sombras se alongam e o silêncio é um sussurro, um jovem chamado Jonathan se vê perdido em um labirinto de suas próprias angústias. Ele carrega um fardo invisível, marcado por um passado que o persegue como um espectro. A cidade, com suas ruas tortuosas e edifícios decadentes, ecoa suas inseguranças e medos, tornando-se um reflexo distorcido de sua alma atormentada. A cada esquina, Jonathan é confrontado por memórias de falhas e desilusões que o aprisionam em um ciclo de desespero. Certa noite, enquanto vagava pelas vielas sombrias de um bairro esquecido, ele se depara com uma porta entreaberta, emanando uma luz tênue e convidativa. A curiosidade o impulsiona a entrar, e ele logo se vê em um espaço que parece desafiar as leis da lógica. As paredes do labirinto são adornadas com pinturas grotescas, retratando tragédias e destinos sombrios. Nesse lugar peculiar, cada passo parece ecoar os gritos de almas perdidas, e a atmosfera é carregada de uma sensação palpável de morte iminente. À medida que Jonathan avança, ele se depara com uma figura enigmática, um velho de olhar penetrante que parece saber mais sobre ele do que ele próprio. O ancião, com um tom grave e poético, revela verdades ocultas sobre a vida e a morte, desafiando Jonathan a confrontar seus medos mais profundos. A morte não é o fim, mas uma transição, diz ele, enquanto uma sombra se move atrás deles, como se a própria morte estivesse à espreita, aguardando o momento certo para se revelar. O jovem é forçado a refletir sobre suas escolhas e os pesadelos que o assombram. Ele percebe que, para encontrar a liberdade, precisa encarar não apenas a morte física, mas também as feridas que carrega dentro de si. O labirinto torna-se uma metáfora de sua jornada interna, um espaço onde a superação pessoal é a única saída. As paredes do labirinto parecem ressoar com suas dúvidas e traumas, e cada corredor o leva mais fundo em sua própria mente. Enquanto o tempo se esgota, Jonathan encontra amigos inesperados ao longo do caminho. Almas perdidas que, assim como ele, buscam redenção. Juntos, eles desafiam o destino que os aguarda nas sombras, unindo forças para enfrentar o que é mais aterrorizante, a própria aceitação da morte. E assim, em meio ao desespero e à esperança, ele compreende que, no labirinto sombrio, a verdadeira batalha não é contra a morte, mas contra o medo que a vida impõe. Enquanto Jonathan se aprofundava no labirinto, a luz tênue que iluminava o espaço começou a oscilar, lançando sombras dançantes nas paredes encharcadas de dor e desespero. O velho, que se apresentou como Elias, observava-o atentamente, seus olhos parecendo brilhar com um conhecimento profundo e inquietante. Jonathan sentia que cada palavra proferida por Elias carregava um peso que o pressionava, como se as verdades que ele revelava fossem lâminas afiadas cortando suas defesas. "Você não está sozinho", disse Elias com a voz ecoando no vazio ao redor. Nesse momento, o labirinto começou a se transformar. As pinturas grotescas nas paredes pareciam ganhar vida, e as expressões de dor e desespero se tornavam mais intensas, quase como se as almas retratadas quisessem se libertar de suas prisões. Jonathan sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A atmosfera ao seu redor estava mudando, como se o próprio espaço estivesse ciente de suas emoções. Enquanto caminhava, ele se deparou com uma porta que, ao contrário da abertura anterior, estava trancada. O som de um sussurro ecoou por trás dela, chamando-o, e ele percebeu que as vozes eram familiares, ecoando de um passado que ele tentava desesperadamente esquecer. Ele se virou para Elias buscando respostas, mas o velho apenas sorriu de maneira enigmática. "Nem toda porta deve ser aberta, Jonathan. Algumas verdades são mais dolorosas do que a própria dor." A frustração começou a crescer dentro dele e, ao se afastar da porta,
ele se deparou com um grupo de sombras que se formavam à sua frente. Eram figuras indistintas, mas uma delas se destacou. Uma jovem chamada Clara, cujos olhos brilhavam com uma tristeza que parecia ressoar com a própria alma de Jonathan. Ela havia vagado por aquele labirinto por mais tempo do que ele, e suas experiências a tornaram uma sobrevivente em meio ao desespero. Você não pode fugir do que sente, disse Clara, sua voz suave, mas firme. Eu também pensei que poderia escapar, mas esse lugar se alimenta do que carregamos dentro de nós. Aqui, somos forçados a enfrentar nossos demônios. Jonathan sentiu uma conexão instantânea com Clara. Ambos eram prisioneiros de suas angústias, e juntos talvez pudessem encontrar uma saída. Mas à medida que avançavam, o labirinto se tornava mais traiçoeiro. Corredores se fechavam atrás deles, e o sussurro das vozes se intensificava, transformando-se em gritos de desespero. O medo tomou conta de Jonathan, e ele percebeu que as sombras ao seu redor estavam se agitando, como se estivessem prestes a se materializar. Elias, que os seguia, parecia cada vez mais preocupado. O medo os atrai. Se não enfrentarem o que os assombra, serão consumidos. Nesse momento, um fenômeno sobrenatural tomou conta do espaço. O chão começou a vibrar, e uma névoa densa e gelada se espalhou pelo labirinto, obscurecendo a visão e trazendo uma sensação de pânico. As paredes pulsavam como se estivessem vivas, e as sombras começaram a tomar formas mais concretas, aproximando-se de Jonathan e Clara. O jovem sentiu o peso do passado se aproximar, uma manifestação dos erros que havia cometido e das pessoas que havia perdido. Não podemos hesitar, gritou Clara, agarrando a mão de Jonathan. Precisamos enfrentar isso juntos. Com determinação renovada, eles seguiram em frente, desafiando as sombras que se aproximavam, cientes de que a única forma de escapar do labirinto era confrontar o que temiam mais. O eco dos ventos aumentava, mas em vez de recuar, Jonathan tomou a decisão de avançar, determinado a descobrir não apenas a verdade sobre o labirinto, mas também sobre si mesmo. Enquanto Jonathan e Clara avançavam, o labirinto, que antes parecia apenas um espaço físico, começou a se revelar como algo muito mais sinistro. As paredes pulsavam em um ritmo frenético, e as sombras, antes indistintas, agora apresentavam contornos familiares. Jonathan sentiu seu coração disparar ao reconhecer, entre as figuras, rostos de pessoas que haviam marcado sua vida, amigos, familiares e até inimigos. Cada um deles o encarava com um olhar de reprovação, como se estivessem ali para cobrar algo que ele não conseguia identificar. Jonathan, o que está acontecendo? Clara perguntou, a voz tremendo, enquanto também percebia as figuras ao redor deles. Mas a resposta não veio, pois ele estava paralisado pelo choque. Os sussurros, que agora se tornaram gritos ensurdecedores, ecoavam em sua mente, misturando-se a memórias distorcidas e sentimentos de culpa. Era como se o labirinto estivesse explorando suas fraquezas, expondo suas falhas mais profundas. Elias, que estava um passo atrás, começou a murmurar palavras que pareciam formar um feitiço, um encantamento que reverberava pelo espaço. A verdade não é um refúgio, mas um campo de batalha, ele disse, seus olhos fixos em Jonathan, como se estivesse tentando transmitir uma mensagem crucial. Mas a confusão tomou conta dele, e o jovem começou a questionar sua sanidade. Seria tudo isso real ou uma ilusão criada pela sua mente atormentada? Num súbito momento de clareza, Jonathan se lembrou de um evento marcante de seu passado. A noite em que perdeu um amigo em um acidente. Ele havia se culpado por não ter feito nada para evitar. Agora, aquele amigo estava diante dele, a sombra o encarando com uma expressão de dor. Você não fez nada, Jonathan. Você poderia ter me salvado, a figura murmurou, e a agonia que emanava dela fez o jovem vacilar. Clara, percebendo a mudança na atmosfera, pegou a mão de Jonathan com mais força. Não escute,
Isso é o que o labirinto quer que você sinta. Confronte isso. Nós temos que seguir em frente. Mas as palavras dela estavam se perdendo em meio ao turbilhão de emoções que dominavam Jonathan. De repente, uma onda de energia atravessou o labirinto, causando uma fissura nas paredes. A névoa densa que os envolvia começou a se dissipar, revelando uma passagem oculta. Mas antes que pudessem se mover, uma entidade apareceu, uma figura espectral que emanava uma presença opressora. Era como se o próprio labirinto estivesse se manifestando. Vocês não podem escapar de si mesmos, a entidade proclamou, sua voz ecoando como um trovão. Jonathan percebeu, com um choque crescente, que a verdadeira intenção do labirinto não era apenas mostrar seus medos, mas forçá-lo a confrontar as verdades que ele havia enterrado. E, ao mesmo tempo, a compreensão de que ele não estava apenas enfrentando seus demônios, mas também algo muito mais profundo e aterrador que ameaçava consumir não apenas a ele, mas a todos ao seu redor. A luta não era apenas por sua sanidade, mas pela própria essência de quem ele era. Jonathan olhou para a entidade, seu coração disparando com uma mistura de medo e determinação. As sombras ao redor pareciam se agitar, como se o labirinto estivesse ansioso pela batalha que se aproximava. Ele sabia que não poderia hesitar. As vozes ecoavam em sua mente, uma cacofonia de arrependimentos e culpas, mas ele se recusou a deixá-las dominá-lo. Clara estava ao seu lado, sua presença uma âncora em meio à tempestade. "Você não pode me prender aqui!" Jonathan gritou, sua voz ressonando com uma força inesperada. A entidade riu, um som profundo e sombriamente divertido. "Você ainda não entende, garoto. Não é uma questão de prisão, é uma questão de verdade. Você não pode escapar do que é." As paredes do labirinto começaram a tremer e Jonathan sentiu uma onda de energia pulsar ao seu redor. As figuras familiares se aproximavam, mas em vez de se afastar, ele deu um passo à frente, encarando seu amigo perdido. "Eu falhei com você, mas isso não define quem eu sou. Eu não posso continuar vivendo assim com esse peso." A entidade se enfureceu, sua forma se distorcendo em um turbilhão de sombras. "Você pensa que pode simplesmente se libertar? A culpa é uma corrente que não pode ser quebrada." Jonathan respirou fundo, lembrando-se de tudo que havia aprendido. Ele percebeu que a verdadeira batalha não era contra a entidade, mas contra o que ela representava. Com um grito de determinação, ele estendeu a mão em direção à sombra do amigo. "Eu sinto muito. Eu te deixei partir sem saber como me desculpar. Mas não posso carregar isso comigo para sempre. Eu escolho viver." Nesse instante, uma luz intensa irrompeu do coração de Jonathan, ofuscando a entidade e as sombras. Era como se uma nova realidade estivesse se formando, iluminando o labirinto com uma esperança renovada. Clara, ao seu lado, também começou a brilhar, a força de sua energia unindo-se à dele. "Vamos juntos, Jonathan!" ela gritou, a coragem em sua voz irradiando poder. A entidade, agora visivelmente enfraquecida, tentou resistir. Mas Jonathan, com um novo entendimento, percebeu que a verdadeira força residia na aceitação. Aceitação de suas falhas, de sua dor e de seu passado. "Eu não fujo mais de você", Jonathan declarou, e com isso a luz cresceu, envolvendo tudo ao redor. As figuras que antes o atacavam começaram a se dissolver, suas expressões mudando de reprovação para compreensão. O labirinto inteiro começou a se desmoronar, e em seu lugar surgia um caminho claro. Com um último grito de raiva e dor, a entidade foi engolida pela luz. Jonathan e Clara estavam finalmente livres, de pé em um campo aberto, o sol brilhando sobre eles. O labirinto, agora apenas uma lembrança distante, havia cumprido seu propósito. Jonathan não apenas confrontou seus demônios, mas também os aceitou e os deixou ir. A verdadeira batalha estava vencida, e com ela, uma nova vida se abria diante deles. Jonathan e Clara emergiram do campo de luz, mas a liberdade que conquistaram não vinha sem suas cicatrizes. O peso da experiência ainda pairava sobre eles.
uma lembrança constante do que haviam enfrentado. Jonathan, com as mãos tremendo ligeiramente, sentiu cada batida de seu coração como um lembrete de que não era apenas um sobrevivente, mas também alguém marcado pelas sombras do passado. Ele olhou para Clara, sua presença reconfortante, mas sabia que ambos carregavam a dor das memórias que não poderiam ser apagadas. O campo onde estavam parecia pacífico, mas havia um sutil desconforto no ar, como se a natureza ao redor guardasse segredos que ainda não haviam sido revelados. As árvores balançavam suavemente e os pássaros cantavam, mas algo em seu canto parecia melancólico, como se anunciasse que a luta contra as sombras não havia terminado. Jonathan sentiu um arrepio ao pensar que, mesmo com a entidade derrotada, as cicatrizes emocionais permaneceriam, um lembrete constante de sua fragilidade. "Você acha que realmente estamos a salvo agora?" Clara perguntou com a preocupação estampada em seu rosto. As palavras dela ecoaram na mente de Jonathan, que se viu incapaz de garantir que aquele novo começo fosse livre de assombrações. Ele desejava que a paz fosse permanente, mas a realidade era que as cicatrizes que carregavam, as lembranças do labirinto e da entidade, continuariam a assombrá-los. Enquanto caminhavam, Jonathan percebeu que a luz que os havia libertado não era apenas um símbolo de sua vitória, mas também uma metáfora para o que ainda estava por vir. Ele havia enfrentado seu passado, mas a sensação de estar sendo observado não desaparecia. Era como se as sombras, agora dispersas, ainda vigiavam de longe, aguardando um momento de fraqueza para retornar. A ideia de que o perigo poderia estar à espreita, mesmo que em forma diferente, o seguia como uma sombra persistente. A paisagem ao redor começou a mudar, as cores se intensificando, mas a beleza parecia uma ilusão. Jonathan sentiu que não poderia voltar completamente ao que era antes. A experiência os mudara para sempre. O campo poderia parecer inofensivo, mas ele sabia que a verdadeira batalha estava em aceitar que o passado, apesar de enfrentado, deixaria marcas. Com o tempo, Jonathan e Clara compreenderam que as cicatrizes emocionais não eram fraquezas, mas partes de quem se tornaram. Cada dia traria novos desafios, e o eco das vozes que uma vez o atormentaram agora se transformara em um lembrete da força que encontraram juntos. No entanto, a incerteza ainda pairava no ar, uma sombra que nunca poderia ser completamente dissipada. Jonathan olhou para o horizonte e percebeu que, embora tivessem vencido uma batalha, o caminho à frente ainda era incerto, repleto de mistérios e desafios que exigiriam coragem e resiliência. E assim, a jornada continuava, com o peso do passado e a esperança do futuro entrelaçados em suas almas. Jonathan e Clara continuaram sua jornada através do campo, mas uma sensação de inquietude começou a se instalar. O céu, antes claro, começou a se tornar opaco, uma névoa densa se formando ao seu redor. As árvores que pareciam tão serenas tornaram-se figuras distorcidas, como se estivessem se contorcendo em agonia. O canto dos pássaros se transformou em um lamento, um aviso de que algo estava prestes a acontecer. "Jonathan, você sente isso?" Clara perguntou, seu olhar se movendo nervosamente ao redor. A tensão no ar era palpável, e Jonathan assentiu, incapaz de articular suas preocupações. Ele sabia que o verdadeiro terror não havia sido completamente dissipado, apenas se escondia nas sombras, esperando o momento certo para se manifestar novamente. De repente, um sussurro cortou o silêncio. Uma voz familiar, mas distorcida, que parecia vir de todos os lados. "Vocês acham que estão a salvo? Vocês não podem escapar de mim." O coração de Jonathan disparou. Ele se lembrou da entidade que haviam enfrentado, a presença que os havia atormentado e moldado. O medo se infiltrou em suas veias, e ele se virou para Clara, mas o que viu o deixou paralisado. A expressão dela havia mudado. Seus olhos agora refletiam uma escuridão profunda. "Clara!" ele chamou,
Mas a resposta foi um sorriso perturbador, quase cínico. O campo de luz que antes os havia libertado, agora parecia uma armadilha, e a liberdade que haviam conquistado se desfez em poeira. Jonathan percebeu que a luta não havia terminado. Ao invés disso, uma nova batalha estava prestes a começar. Uma batalha contra os próprios demônios que agora habitavam Clara. Com a névoa envolvendo-os, ele entendeu que a verdadeira natureza do terror não era a luta externa, mas a batalha interna que cada um enfrentaria. O campo que parecia pacífico agora pulsava com uma energia sinistra, e Jonathan soube que a liberdade era uma ilusão. Enquanto a voz da entidade ecoava em sua mente, ele sentiu que, por mais que quisesse se libertar, as sombras sempre estariam à espreita, prontas para consumir o que restava da sua sanidade. À medida que o campo se tornava mais escuro, Jonathan percebeu que o pavor era uma constante em sua existência. Com um último olhar para Clara, ele percebeu que o amor e a dor estavam entrelaçados de maneira indissolúvel. E assim, ele entendeu que a verdadeira luta não era apenas pela sobrevivência, mas pela aceitação da escuridão que nunca os abandonaria. Se você já enfrentou suas próprias sombras, compartilhe sua história nos comentários. Como você lida com o terror que persiste em sua vida? Curta e inscreva-se para mais histórias que exploram os limites do medo e da realidade. Sua interação é crucial para que possamos continuar desvendando os mistérios que nos cercam. Não deixe a escuridão dominar. Junte-se a nós e explore a luz e a sombra que existem dentro de cada um de nós.